Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 5. Mais uma força a ser enfrentada. Mais um jogador poderoso que decidiu me usar como peça em seus jogos, embora as coisas jamais pareçam seguir de acordo com o plano. Primeiro, havia os idealizadores dos jogos, transformando-me em sua estrela e depois lutando para se recuperar daquele punhado de amoras venenosas. Depois, o presidente Snow, tentando me usar para apagar o incêndio da rebelião, só para fazer com que qualquer movimento meu passasse a ser altamente inflamável. Em seguida, os rebeldes, me sequestrando na garra de metal que me alçou na arena, designando-me para ser seu tordo, e depois sendo obrigados a se recuperar do choque de que talvez eu não quisesse as asas. E agora Coin, com seu punhado de ogivas nucleares e seu distrito máquina muito bem azeitado, descobrindo que é muito mais fácil capturar um tordo do que domesticá-lo. Mas ela foi mais rápida em perceber que eu tinha planos próprios e que, portanto, não era totalmente confiável. Ela foi a primeira a me caracterizar publicamente como ameaça. Passo os dedos na espessa camada de bolhas em minha banheira. A limpeza que fazem em mim é apenas um passo preliminar para determinar meu novo visual. Com meus cabelos deteriorados pelo ácido, a pele queimada de sol e as horríveis cicatrizes, a equipe de preparação tem que me deixar bonita e depois produzir falsas cicatrizes e queimaduras mais atraentes em mim. Refaçam-na em base 0 de beleza, ordena Fúvia de imediato hoje de manhã. Vamos trabalhar a partir daí. Base 0 de beleza consiste no visual que uma pessoa teria se saísse da cama com a aparência perfeita, porém natural. Significa que as minhas unhas estão aparadas, mas não pintadas. Meus cabelos macios e brilhantes, mas não estilizados. Minha pele lisa e limpa, mas sem maquiagem. Pelos do corpo depilados e hematomas apagados, mas sem nenhum aprimoramento visível. Tenho a impressão de que Sina deu as mesmas instruções no meu primeiro dia como tributo na capital. Só que aquilo foi diferente, já que eu era uma participante nos jogos. Na condição de rebelde, imaginei que ficaria mais parecida comigo mesma. Mas pelo que vejo, um rebelde que aparece na TV tem os próprios parâmetros com os quais deve conviver. Depois de tirar o creme do meu corpo, eu me viro e encontro Octavia à minha espera com uma toalha. Ela está muito diferente daquela mulher que conheci na capital, despojada das roupas extravagantes, da maquiagem pesada, dos cabelos tingidos e das joias e badulaques com os quais adornava seus cabelos. Lembro de uma ocasião em que ela apareceu com tranças cor-de-rosa cintilantes, decoradas com luzinhas coloridas em formato de camundongo. Ela me disse que tinha vários camundongos de estimação em casa. Na época, a imagem me causou repulsa, já que consideramos camundongos uma praga, a não ser que estejam cozidos. Mas talvez Octavia gostasse deles por serem pequenos, macios e estridentes, como ela. Enquanto ela me seca, tento me familiarizar com a Octavia versão Distrito 13. Seus cabelos verdadeiros têm, na verdade, uma coloração ruiva muito bonita. Seu rosto é comum, mas possui uma doçura inegável. Ela é mais jovem do que eu imaginava, talvez na casa dos 20 e poucos anos. Despojada das unhas decorativas de 10 centímetros, seus dedos parecem quase gorduchos e não conseguem parar de tremer. Tenho vontade de falar para ela que está tudo bem, que eu garanto que Coin nunca mais vai machucá-la. Mas os hematomas multicoloridos florescendo em sua pele esverdeada só me fazem lembrar do quanto sou impotente. Também Flávios parece empalidecido sem seu batom púrpura e suas roupas chamativas, mas conseguiu deixar suas tranças cor de laranja em formato de saca-rolha mais ou menos como estavam antes. Vênia é quem parece menos mudada. Seus cabelos azul piscina estão baixos no lugar dos tufos de antes, e dá para ver as raízes crescendo em tons grisalho. Entretanto, as tatuagens sempre foram sua característica mais marcante, e estão douradas e chocantes como sempre. Ela aparece e tira a toalha das mãos de Octavia. Katniss não vai machucar a gente, diz ela a Octavia em voz baixa, porém firme. Katniss nem sabe que a gente estava aqui. As coisas vão melhorar agora. Octavia acena ligeiramente com a cabeça, mas não ousa me olhar nos olhos. Não é uma tarefa simples fazer com que eu volte a ter base 0 de beleza, mesmo com o elaborado arsenal de produtos, ferramentas e geringonças eletrônicas que Plutarque teve o cuidado de trazer da capital. O pessoal da minha equipe vai muito bem, até tentar cuidar do ponto em meu braço de onde Joanna arrancou o rastreador.
Ninguém da equipe médica estava preocupado com a aparência quando costuraram o rasgão que encontraram pela frente. Agora tem uma cicatriz inchada e protuberante, que ocupa um espaço do tamanho de uma maçã. Normalmente a manga da minha camisa cobre, mas do jeito que o traje do todo de Sina foi desenhado, as mangas param logo abaixo do cotovelo. A preocupação é tão grande que Fúvia e Plutarque são chamados para discutir a questão. Eu juro, a visão do ferimento desencadeia uma ânsia de vômito em Fúvia. Para alguém que trabalha com o idealizador dos jogos, ela é extremamente sensível. Mas imagino que esteja acostumada a ver coisas desagradáveis apenas na sala de TV. Todo mundo sabe que eu tenho uma cicatriz aqui, digo mal-humorada. Saber que ela existe é uma coisa, vê-la é algo totalmente diferente, diz Fúvia. É uma coisa verdadeiramente repulsiva. Plutarque e eu vamos pensar em uma solução durante o almoço. Vai ficar tudo bem, diz Plutarque balançando a mão como quem dá pouca importância ao fato. De repente, a gente põe uma tira no braço ou qualquer coisa assim. Irritada, eu me visto para me dirigir à sala de jantar. Minha equipe de preparação se amontoa num pequeno grupo ao lado da porta. Eles vão trazer comida para vocês aqui? Pergunto. Não, diz Vênia. A gente precisa ir para a sala de jantar. Dou um suspiro profundo ao me imaginar entrando na sala de jantar com esses 3 atrás de mim. Mas as pessoas sempre me encaram de um jeito ou de outro. Essa é a mesma coisa de sempre. Vou mostrar para vocês onde fica, digo. Vamos lá. Os olhares velados e os murmúrios silenciosos que eu normalmente evoco não são nada comparados à reação proporcionada pela visão da minha bizarra equipe de preparação. As bocas abertas, os dedos apontados, as exclamações. Ignorem tudo e vamos em frente, digo à minha equipe. Olhos baixos, com movimentos mecânicos, eles me seguem na fila, aceitando tigela de peixe acinzentado, cozido de quiabo e copos d'água. Nos sentamos à mesa ao lado de um grupo da costura. Eles demonstram um pouco mais de controle do que as pessoas do 13, embora a atitude possa ser principalmente em função do constrangimento. Liv, que era minha vizinha no 12, dá um alô cauteloso aos membros da equipe, e a mãe de Gale, Hazel, que deve saber a respeito da prisão deles, estende uma colher de cozido e diz: Não se preocupem, o gosto é melhor do que a aparência. Mas é Pose, a irmã de 5 anos de idade de Gale, quem mais ajuda. Ela desliza no banquinho até Octavia e toca a pele dela com um dedinho hesitante. Você está verde. Você está doente? É moda, Pose. É como usar batom, digo. É para deixar a gente mais bonita. Sussurrou Octavia e consigo ver as lágrimas ameaçando desaguar por seus cílios. Pose pondera a explicação e diz, resoluta. Acho que você fica bonita em qualquer cor. O mais diminuto do sorriso se forma nos lábios de Octavia. Obrigada. Se você quiser realmente impressionar a Pose, você vai ter de tingir a pele de rosa, diz Gale, jogando a bandeja do meu lado. É a sua cor favorita. Pose dá uma risadinha e desliza de volta para perto da mãe. Gale faz um movimento com a cabeça indicando a tigela de Flávios. Eu não deixaria isso aí ficar frio. Não melhora em nada a consistência. Todos começam a comer. O gosto do cozido não é ruim, mas ele tem uma textura meio grudenta que é difícil encarar. É como se você precisasse engolir cada pedaço 3 vezes para a coisa descer de fato. Gale, que não há muito de falar durante as refeições, faz um esforço para manter a conversa fluindo, fazendo perguntas sobre maquiagem. Sei que é uma tentativa de aliviar o clima. Nós discutimos na noite anterior, depois que ele sugeriu que eu não deixara nenhuma escolha a Coen, a não ser contrapor a minha exigência de segurança para os vitoriosos com outra exigência dela própria. Katniss, ela está administrando esse distrito. Ela não pode acatar a sua exigência se der a entender que a presidenta está se curvando à sua vontade. Você está querendo dizer que ela não consegue suportar nenhuma dissensão mesmo que seja justa? Eu contrapusera. O que eu estou querendo dizer é que você a deixou numa posição ruim, ao fazê-la dar a imunidade a Pita e aos outros, quando nós nem sabemos que tipo de estrago eles podem causar, respondera Gale. Então eu devia ter simplesmente seguido com o programa e deixado os outros tributos assumirem seus riscos? Não que isso importe, porque é exatamente o que nós todos estamos fazendo de um jeito ou de outro. Foi nesse momento que bati a porta na cara dele. Eu não havia me sentado com ele no café da manhã, e quando Plutarque o enviou no treinamento hoje de manhã, eu o deixei ir embora sem dizer uma única palavra.
Sei que ele só falou aquilo por se preocupar comigo. Mas eu realmente preciso que ele fique do meu lado, não do lado de Quen. Como é possível que ele não saiba disso? Depois do almoço, Gale e eu estamos programados para descer até a defesa espacial para nos encontrarmos com Biddy. No elevador, Gale finalmente diz: Você ainda está zangada. E você ainda não pediu desculpas, respondo. Eu ainda sustento o que eu disse antes. Você quer que eu minta? Não. Quero que você repense e apareça com a opinião correta, digo. Mas isso só o faz rir. Terei que deixar a coisa ficar por isso mesmo. Não há sentido em tentar ditar o que Gale deve pensar. O que, para ser honesta, é uma das razões de eu confiar nele. A defesa espacial está situada num nível quase tão baixo quanto os calabouços onde encontramos a equipe de preparação. É uma colmeia de salas cheias de computadores, laboratórios, equipamentos de pesquisa e medição. Quando perguntamos por Biddy, somos conduzidos através de um labirinto, até alcançarmos um enorme divisório de vidro. Lá dentro, encontra-se a primeira coisa bonita que vi até hoje nas instalações do Distrito 13. A réplica de um gramado, cheio de árvores de verdade, plantas em floração e beija-flores cheios de vida. Biddy está sentado imóvel numa cadeira de rodas no centro do gramado, observando um pássaro verde pairar em pleno ar enquanto absorve o néctar de uma grande floração laranja. Seus olhos acompanham o pássaro que voa para longe e ele percebe a nossa presença. Ele acena amigavelmente para que nos juntemos a ele do lado de dentro. O ar é fresco e respirável, não úmido e abafado como eu presumira. De todos os lados, ouvimos o barulhinho do bater de pequenas asas, que eu costumava confundir com o som de insetos em nossa floresta no 12. Sou obrigada a imaginar que espécie de acaso feliz permitiu que um lugar tão agradável pudesse ter sido construído aqui. Biddy ainda exibe a validez de alguém que está em plena convalescença, mas por trás daqueles óculos mal ajustados, seus olhos estão cheios de entusiasmo. Eles não são magníficos? O 13 tem estudado a aerodinâmica deles nesse local há anos. Voos para frente e para trás, e velocidade que chegam a atingir quase 100 km por hora. Quem me dera fazer asas como essas para você, Katniss. Duvido muito que eu pudesse controlar asas desse tipo, Biddy, digo sorrindo. Um segundo aqui e no outro já estão longe. Você consegue abater um beija-flor com uma flecha? Pergunta ele. Nunca tentei. Não tem muita carne neles, respondo. Não. E você não é de caçar por esporte, diz ele. Mas aposto que seria difícil acertar um bicho como esse. De repente, daria para pegar algum com uma armadilha, diz Gale. Seu rosto assume aquela aparência distante, que indica que ele está maquinando alguma coisa. Pegue uma rede bem fininha. Cerque uma área e deixe uma abertura de alguns metros quadrados. Coloque dentro algumas flores com néctar como isca. Enquanto eles estão comendo, feche a abertura. Eles voariam para tentar fugir por causa do barulho, mas só encontrariam a extremidade da rede. Será que isso funcionaria? Pergunta Biddy. Não sei. É uma ideia, diz Gale. Eles poderiam muito bem ser mais espertos do que a armadilha. Poderiam sim, mas você está explorando o instinto natural que eles têm para fugir do perigo. Pensar como a sua presa... É dessa maneira que se acha as vulnerabilidades dela, diz Biddy. Eu me lembro de uma coisa na qual não gosto de pensar. Nos preparativos para o massacre, vi um vídeo em que Biddy, ainda garoto, conectava 2 fios que eletrocutavam um grupo de meninos que estavam em seu encalço. Os corpos em convulsão, as expressões grotescas. Biddy, nos momentos que levaram a sua vitória naqueles jogos vorazes de tanto tempo atrás, observou outras pessoas morrerem. Não foi culpa sua, somente legítima defesa. Nós todos estavam agindo única e exclusivamente em legítima defesa. De repente, desejo sair da sala de beija-flores antes que alguém comece a montar uma armadilha. Biddy, Plutarch disse que você tinha alguma coisa para mim? Certo, tenho sim. Seu novo arco. Ele aperta um controle manual no braço da cadeira e gira para fora da sala. Enquanto o seguimos pelos corredores sinuosos da defesa espacial, ele explica a cadeira. Eu posso andar um pouquinho agora. Só que me canso facilmente. É mais fácil para mim circular por aí com esse troço. Como está Fennec? Ele tem tido alguns problemas de concentração, respondo. Não quero falar que ele teve um colapso nervoso completo. Problemas de concentração, é? Biddy sorri impiedosamente. Se você soubesse pelo que Fennec tem passado nos últimos anos, você ia ver como é impressionante ele ainda está conosco. Mas, por favor, diga para ele que eu ando trabalhando no novo tridente, certo? Algo para ele se distrair um pouco.
Distração parece ser a última coisa que Finnick precisa, mas prometo dar o recado. 4 soldados guardam a entrada para o hall onde se vê escrito Armas Especiais. Verificar as programações impressas em nossos antebraços é apenas o primeiro passo. Também escaneiam nossas impressões digitais, nossas retinas e nossos DNAs. E temos de passar por detectores de metal especiais. Billy precisa sair de sua cadeira de rodas do lado de fora, embora eles forneçam outra para ele assim que passamos pela segurança. Acho a coisa toda bizarra, porque não consigo imaginar que alguém criado no Distrito 13 possa ser uma ameaça contra a qual o governo deveria se proteger. Será que essas precauções foram instauradas por causa do recente influxo de imigrantes? Na porta do arsenal, encontramos uma segunda rodada de verificação de identificação, como se o meu DNA pudesse ter mudado no tempo que levei para caminhar os 20 metros do corredor. E, finalmente, recebemos permissão para entrar na coleção de armamentos. Tenho que admitir que o arsenal me deixa sem fôlego. Fileiras e fileiras de armas de fogo, lançadores, explosivos, veículos blindados. É claro que a divisão aérea ocupa outro espaço, diz Billy. É claro, digo como se isso fosse evidente. Não sei onde um simples arco poderia encontrar um lugarzinho em meio a tantos equipamentos high-tech, mas então damos de cara com uma parede repleta de arcos altamente letais. Eu já brinquei muito com as armas da capital nos treinamentos, mas nenhuma delas era desenhada para combate militar. Concentro minha atenção no arco de aparência mortífera, tão cheio de miras e apetrechos que tenho certeza de que não consigo erguê-lo, quanto mais usá-lo. Gale, talvez você queira experimentar alguma dessas coisinhas, diz Billy. É sério? Pergunta Gale. Em algum momento você vai receber uma arma de fogo, é evidente. Mas se você aparecer como parte da equipe de Katniss no plano, uma dessas aqui chamaria mais a atenção. Pensei que talvez você pudesse encontrar alguma que lhe servisse bem, diz Billy. Com certeza. As mãos de Gale se fecham em torno do mesmo arco para o qual eu estava olhando momentos atrás, e ele o prende no ombro. Aponta ao redor da sala, olhando pela mira. Isso não parece muito justo com o cervo, digo. Eu não ia usar isso aqui num cervo, ia, responde ele. Volto já, diz Billy. Ele aperta um código num painel e uma pequena passagem se abre. Eu observo até que ele desaparece por completo e a porta se fecha. Quer dizer então que seria mais fácil para você usar essa coisa em pessoas? Pergunto. Eu não disse isso. Gale põe o arco de lado. Mas se possuísse uma arma que pudesse ter impedido o que eu vi acontecer no 12? Se possuísse uma arma que pudesse ter mantido você longe da arena? Teria usado. Eu também, admito. Mas não sei o que dizer a ele sobre a sensação que se tem depois que você mata uma pessoa. Sobre como uma pessoa morta jamais se afasta de você. Billy volta com um estojo retangular alto e preto posicionado de um jeito esquisito, entre o descanso para os pés e seu ombro. Para você. Coloca o estojo no chão e destrava as linguetas na lateral. A parte de cima se abre sem fazer barulho. No interior do estojo, sobre um leito de veludo marrom, encontra-se um estonteante arco preto. Ah! Sussurro com admiração. Ergo-o cuidadosamente para admirar o belíssimo equilíbrio, o elegante desenho e a curvatura, que de certa forma sugere as asas de um pássaro abertas em pleno voo. Há algo mais. Tenho que mantê-lo bem imóvel para ter certeza de que não estou imaginando coisas. Não. O arco está vivo em minhas mãos. Eu pressiono contra a face e sinto o ligeiro zumbido viajar através dos ossos do meu rosto. O que ele está fazendo? Dizendo oi, explica Billy com um sorrisinho. Ele ouviu a sua voz. Ele reconhece a minha voz? Pergunto. Apenas a sua, diz ele. Veja bem, eles queriam que eu desenhasse um arco que fosse puramente aparência. Como parte de seu traje, entende? Mas eu ficava pensando, que desperdício. Enfim, e se você precisar dele em algum momento? Como algo mais do que apenas um acessório de moda. Aí deixei o lado de fora simples e o lado de dentro regido pela minha imaginação. Mas fica melhor ser explicado na prática. Querem experimentar? Nós dois queremos. Um alvo já foi preparado. As flechas que Billy projetou não são menos notáveis do que o arco. Com o equipamento completo, consigo atirar com acuidade a uma distância de 100 metros. A variedade de flechas, de lâmina afiada, incendiária, explosiva, transforma o arco numa arma multiuso. Cada uma delas é identificável a partir de uma ponta com coloração característica. Tenho a opção de desabilitá-la com o uso da voz a qualquer momento. Mas não faço a menor ideia de por que eu deveria usar algo assim.
Para desativar as propriedades especiais do arco, preciso apenas dizer boa noite a ele. Então, ele vai dormir, até que o som da minha voz o acorde novamente. Já estou de ótimo humor quando volto para a equipe de preparação, deixando Beatty e Gale para trás. Permaneço sentada pacientemente durante o restante do trabalho de maquiagem e visto meu traje, que agora inclui um curativo ensanguentado por cima da cicatriz do braço para indicar que estive recentemente em combate. Venya fixa meu broche com todo em cima do meu coração. Pego meu arco e a aljava com as flechas normais feitas por Beatty, ciente de que eles jamais me deixariam andar por aí com as modificadas. Então vamos para o palco de som, onde tenho a sensação de ficar por várias horas, enquanto eles ajustam os níveis de maquiagem, iluminação e fumaça. Por fim, os comandos via intercomunicador, vindos das pessoas invisíveis nas misteriosas cabines envidraçadas, tornam-se menos frequentes a cada minuto. Fulvia e Plutarque passam mais tempo me estudando e menos tempo me ajustando. Finalmente, silêncio no set. Por uns bons 5 minutos, sou simplesmente avaliada de alto a baixo. Então Plutarque diz: acho que serve. Alguém me acena para que eu siga em direção ao monitor. Eles passam de novo os últimos minutos de fita e observam a mulher na tela. Seu corpo parece maior em estatura, mais imponente do que o meu. Seu rosto está manchado, porém sexy. Suas sobrancelhas pretas são desenhadas num ângulo desafiador. Fios de fumaça, sugerindo que ela acabou de ser apagada ou está a ponto de pegar fogo, erguem-se de suas roupas. Não sei quem é essa pessoa. Finnick, que estava zanzando pelo set havia algumas horas, aparece atrás de mim e diz com um tiquinho de seu antigo humor: ou eles vão querer te matar, ou te beijar, ou ser você. Todos estão bastante animados, bastante satisfeitos com seus trabalhos. Está quase na hora da pausa para o jantar, mas eles insistem em continuar. Amanhã vamos nos concentrar em discursos e entrevistas, e terei que fingir que estou nas batalhas dos rebeldes. Hoje, eles só querem um slogan, só uma frase de efeito que possam transformar num curto ponto próprio para ser mostrado a Coin. Povo de Panem, nós lutamos, nós ousamos, nós acabamos com nossa fome por justiça. Isso é uma frase de efeito. Dá para dizer pela maneira como eles a apresentam que passaram meses, talvez anos, trabalhando nela e estão bem orgulhosos do feito. Entretanto, na minha opinião, ela parece uma frase longa demais. E rígida. Não consigo me imaginar falando-a na vida real, a menos que a estivesse ironizando com o sotaque da capital. Como nas ocasiões em que Gale e eu costumávamos imitar F. Trinket falando que a sorte esteja sempre a seu favor. Mas Fulvia está bem na minha cara, descrevendo uma batalha de que acabei de sair. E como meus companheiros estão todos mortos ao meu redor, e como, para reunir os que estão vivos, devo me virar para a câmera e gritar a frase. Sou levada de volta ao meu lugar e a máquina de fumaça começa a funcionar. Alguém pede silêncio, as câmeras começam a filmar e escuto ação! Então, seguro meu arco acima da cabeça e berro com todo o ódio que consigo reunir. Povo de Panem, nós lutamos, nós ousamos, nós acabamos com nossa fome por justiça! Há um silêncio sepulcral no set. E perdura. E perdura. Por fim, o intercomunicador chia e o riso azedo de Hammett preenche o estúdio. Ele se contém apenas por tempo suficiente para dizer: e é assim, meus amigos, que morre uma revolução.